Cumprimento toda a igreja com a paz do Senhor. Evangelho de Mateus, capítulo de número 10, vamos ler alguns versículos. Depois no Evangelho de João, no capítulo 13, mais alguns versículos, para que possamos meditar nesta noite sobre aquilo que o Espírito Santo colocou em meu coração para vos transmitir nesta noite. Evangelho de Mateus, no capítulo de número 10, do verso 2 a seguir. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro. Depois André, irmão de Pedro. Tiago, filho de Zebedeu. João, irmão de Tiago. Filipe, Bartolomeu, Tomé. Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu, Judas Iscariotes, que depois o traiu. Evangelho de João, capítulo de número 13. Vamos ler do verso 1. Antes da Páscoa, Jesus sabia que havia chegado a sua hora de deixar este mundo e voltar para o Pai. Ele tinha amado os seus discípulos durante o seu ministério na terra e os amou até o fim. Estava na hora do jantar e o diabo já havia instigado Judas, filho de Simão Iscariotes, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai lhe dera autoridade sobre todas as coisas e que viera de Deus e voltaria para Deus. Assim levantou-se da mesa, tirou a capa, enrolou uma toalha na cintura, depois derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos e enxugando-os com a toalha que estava na sua cintura. Quando Jesus chegou a Simão Pedro, este lhe disse: "O Senhor vai lavar os meus pés?" Jesus lhe respondeu: "Você não entende agora o que estou fazendo, mas algum dia entenderá. Lavar os meus pés? De jeito nenhum", protestou Pedro. Jesus respondeu: "Se eu não os lavar, você não terá comunhão comigo." Simão Pedro exclamou: "Senhor, então lave também as minhas mãos, a minha cabeça e não somente os pés." Jesus respondeu: "A pessoa que tomou banho completo só precisa lavar os pés para ficar totalmente limpo. E vocês estão limpos, mas nem todos, pois Jesus sabia quem o trairia. Foi por isso que ele se referiu quando disse: nem todos vocês estão limpos." Tome os vossos assentos. O título da mensagem desta noite, o tema é 12 homens, uma missão, a inauguração da igreja no Pentecoste. Do capítulo 10 do Evangelho de Mateus ao capítulo 13, aproximadamente 3 anos e meio. Era um período curto. E a missão que Jesus tinha era escolher 12 pessoas e prepará-los para iniciar a sua igreja. E ele tinha pouco tempo. 3 anos, talvez 3 anos e meio. Era um período muito curto. E se nós olharmos para a biografia desses 12, certamente na ótica humana, na visão humana, nós não faríamos esta escolha. Jamais faríamos uma escolha como essa. Talvez agíssemos de forma diferente ou fizéssemos outras escolhas. Havia em Israel, em Jerusalém, no mínimo 2 escolas rabínicas. A escola de Hillel e a escola de Samai. Havia, naquela época, escribas, que eram os copistas, aqueles que tinham a missão, a tarefa ou a função de copiar a lei
E por exercer essa função, esse cargo, eles conheciam muito bem as Escrituras, de tanto fazê-los. Era o trabalho deles diário. Havia também em Israel uma classe sacerdotal. Havia um sinédrio. Havia mestres em Israel. E havia 2 sumos sacerdotes. Um chamado Anás e outro Caifás. A missão tinha pouco tempo para formar. E ele não escolheu nenhum escriba. Não pegou nenhum levita, cantor já preparado para isso. Não escolheu nenhum mestre de nenhuma daquelas escolas. E não escolheu ninguém da classe sacerdotal ou do sumo sacerdote. Olhando para o contexto bíblico, olhando a história destes homens, relativamente eles tinham pouca idade. Talvez Pedro tivesse alguns anos a mais que os demais, mas também não era muito grande a diferença. Olhando a grosso modo, eram pessoas simples, pescadores, trabalhadores, homens comuns, homens sem nenhuma formação, sem nenhuma estrutura, ou com muita pouca estrutura. Certamente, se nos fosse dado uma missão como essa, de preparar um grupo em 3 anos e meio, para inaugurar a igreja que nasceria no Pentecoste, faríamos escolhas diferentes. Os critérios nossos são diferentes. E o profeta Isaías, no capítulo 55 do seu livro, diz que os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos. E os seus caminhos são diferentes dos nossos caminhos. São bem diferentes, são totalmente ao contrário. E ele escolhe 12 homens. 12 pessoas. São 12 personalidades diferentes, 12 temperamentos diferentes, 12 caráteres diferentes. A Bíblia diz que Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Descreve não só esse, mas os demais atributos que são do Senhor. E o Salmo de número 139 descreve que o Senhor sabe tudo a nosso respeito. Conhece detalhes da nossa vida. Sabe até os nossos pensamentos. Aquilo que não falamos, que não expressamos, que não falamos a ninguém, mas que está aqui. O salmista descreve que ele sabe. O salmista descreve que é impossível fugir da sua presença ou escapar dele. No verso 7 do Salmo de número 139, ele diz: para onde me irei do teu espírito? Em algumas versões vai dizer: para onde fugirei? Ou para onde escaparei diante de ti? Porque se eu subir ao céu, tu aí estás. Mas se eu descer no mundo dos mortos, nas profundezas, ali tu também estás. Se eu tomar as asas das alvas e voar para as outras extremidades dos mares, até ali a tua mão me alcançará. E se eu disser à noite, as trevas me encobrem, a noite e as trevas são para ti a mesma coisa. Isso mostra a grandiosidade e o poder e a virtude de Deus, a sua onisciência, a sua onipresença
e a sua onipotência. Como eu mencionei, havia escolas e havia mestre em Israel. E a Bíblia narra no capítulo 3 desse mesmo evangelho que lemos nesta noite, um homem chamado Nicodemos, que foi ter com Jesus numa certa ocasião. E ele era mestre em Israel. Mas Jesus escolhe de uma forma diferente. Ele tinha 3 anos para trabalhar na vida daquelas pessoas. Eles eram relativamente bem jovens e não tinham preparo nenhum, não tinham nenhum conhecimento teológico, nenhum preparo nesta área. Olhando assim, eu diria, Jesus errou na escolha. Eu faria escolhas diferentes. Mas Jesus é mestre por excelência. É Deus e Senhor. E sabe o que está fazendo e o que faz. E com quem faz. A forma que ele age, que trabalha, nos surpreende. A igreja é composta por pessoas com temperamentos diferentes, com personalidades diferentes, com caráter diferentes, com sonhos diferentes. E eu vejo a igreja, na unidade da igreja, a diversidade e a pluralidade. Como pode ser isso? Pessoas tão diferentes, de classes sociais diferentes, de formações diferentes, de cidades diferentes, de estados diferentes, de nações diferentes, compõem a igreja e tornam-se uma unidade. Porque Deus sabe trabalhar, Deus sabe agir. E olhando para o grupo escolhido pelo Senhor, para cada um desses 12, havia entre eles um que era ladrão. Era o tesoureiro. E ele costumava pegar dinheiro. Agora, será que Jesus não sabia quem era ele e o que ele fazia? Havia entre esses 12, um que se destacou pela sua personalidade e pelo seu temperamento forte, um homem chamado Pedro. Um homem que estava disposto a brigar e a puxar da sua espada e enfrentar soldados. E ele disse nesse mesmo capítulo que nós lemos nesta noite, se eu não me engano, no verso 37, por ti eu darei minha vida. E ele não estava brincando quando ele falou isso. Porque quando aconteceu o momento, ele puxou da espada. Havia um homem chamado João, que é conhecido como o apóstolo do amor. Esse era mais calmo e mais tranquilo. E eu olho para a Bíblia, e quando a Bíblia relata no livro de Atos dos Apóstolos, quando Pedro e João subiam ao templo na hora da oração. Pastor, 2 homens com personalidades bem diferentes um do outro, andando juntos para a oração. Olha como Deus trabalha. Olha como Deus age. Mas quando chegamos aqui no capítulo 13 do Evangelho de João, o texto diz que Jesus sabia que havia chegado a hora de deixar este mundo. E que ele iria para o Pai. E aqueles a quem ele havia escolhido, aqueles a quem ele havia amado, ele amou ainda mais intensamente. No texto original vai dizer profundamente. Com mais intensidade. E Jesus sabia quem eles eram. O que eles planejavam, o que eles pensavam. O que eles falavam.
3 anos haviam se passado e olhando para esses 12, estariam eles prontos? A resposta é não. Jesus havia falhado na sua missão? A resposta também é não. Estavam aqui os 12 reunidos com ele. E o texto diz que Jesus sabia que eles, algumas horas antes desta reunião, eles estavam discutindo entre si quem dentre eles seria o maior. Estavam disputando. Jesus sabia, o texto também diz, que esses 12 homens, em poucas horas, iriam abandonar ele, todos eles. Esses eram os 12, para inaugurar a igreja. Jesus sabia que entre esses 12, todos eles abandonariam. Eles discutiam entre si quem seria o maior dentre eles. Jesus sabia que entre esses 12 tinha um traidor. E que estava prestes a entregá-lo. E saiu naquela mesma noite, nesta reunião. Jesus sabia que Pedro, que estava aqui entre os 12, dentro de poucas horas negaria ele. 3 anos haviam se passado. Jesus começa a se despedir nesse capítulo 13, dizendo que havia chegado a sua hora, havia poucas horas para Jesus permanecer aqui. Eles ainda não estavam prontos para a missão. Imagine, igreja, se você tivesse que se despedir hoje, qual a mensagem que você, pai, mãe, diria para os seus filhos, para suas filhas, para os seus netos? O que se diria para ele? Estou de partida, mas vocês ainda não estão preparados. Qual seria a última mensagem? A última palavra? Olhando para o histórico da sua casa, eu tenho 3 filhos. Personalidades totalmente diferentes um dos outros. Temperamentos diferentes. Imperfeitos como eu também. Qual seria a mensagem, se fosse a última oportunidade que eu tivesse para transmitir a eles, sabendo que eles ainda não estão preparados para enfrentar e dar continuidade? É uma responsabilidade muito grande. E esse texto diz que Jesus sabia tudo isso. Mas já estava chegando a hora de partir. E mesmo sabendo isso, mesmo tendo conhecimento da forma que eles agiam, o que eles pensavam, o que eles fariam, Jesus ainda os amou profundamente. Às vezes eu olho para a minha casa, para a história da minha família, da onde Deus nos tirou, como Ele trabalhou na minha casa, e o que Ele fez e o que Ele realizou. Eu falo, Deus é muito bondoso e misericordioso. Porque não merecíamos e não merecemos. Deus sabe como agir e como trabalhar. Não importa a tua personalidade, o teu temperamento, o teu preparo. Deus sabe trabalhar na sua vida. Deus sabe agir. E Ele começa então a falar com os seus discípulos. E a dar algumas instruções. E Ele sabia a autoridade que tinha. E era comum
quando se reuniam, principalmente para uma cerimônia como esta, que o anfitrião da casa, do local onde se reuniam, tinha que lavar os pés dos convidados. Quando era uma pessoa de posse, um anfitrião, ele tinha servos a seu trabalho, ao qual caberia desempenhar esta função de lavar os pés dos convidados. Mas talvez a casa fosse emprestada. E estavam ali os 12. Estava um que estava disposto a dar a sua vida, a puxar da espada, enfrentar um grupo de soldados armados. Estava pronto para morrer pelo Senhor, mas não estava pronto para viver para Cristo. Estamos preparados para viver para Cristo? Pedro estava pronto para morrer, para dar a sua vida, mas não estava preparado para viver para Cristo. E Jesus narra o que iria acontecer. E ele diz que havia entre eles. Jesus sabia que ali estava o traidor. Qual a atitude quando nós sabemos que seremos traídos? O que faríamos? Expulsaríamos o traidor, rejeitaríamos ele, desprezaríamos ele, sabendo o que ele iria fazer. A Bíblia diz que Jesus o amou ainda mais, profundamente, mesmo sabendo que Judas iria traí-lo. Quando Jesus anuncia que um dentre eles o trairia naquela noite, os discípulos ficaram perplexos e disseram: porventura sou eu, Senhor? Olharam uns para os outros: sou eu, Senhor, sou eu, Senhor. Jesus disse: aquele a quem eu der o bocado molhado é ele. E mesmo Jesus fazendo isso, eles ainda não entenderam. E eram os 12 que iriam preparar a inauguração da igreja. Pedro faz sinal para João, porque naquela época a mesa era quase ao chão. E as pessoas deitavam-se para o lado esquerdo e reclinavam com a perna para o lado direito. E João era o discípulo que estava bem perto do mestre, encostado no seu peito. Pedro faz sinal para João, pergunta para ele quem é. O que Pedro estava dizendo com isso? Eu, Pedro e João, nós somos companheiros de oração. Nós dois não somos. Se ele mandou João perguntar, ele falou: eu e João estamos garantidos. Aí Jesus disse: aquele é quem eu der o bocado molhado. O bocado molhado, irmãos, quando era colocado, quando alguém pegava e molhava o pão e servia alguém, era sinal de honrar aquela pessoa. E mesmo sabendo que aquela pessoa iria traí-lo, Jesus honra ele naquele momento. É difícil nós perdoarmos alguém que nos fere, que nos machuca, que causa algum mal para nós. É difícil perdoar um traidor. Agora, honrar ele é mais difícil ainda. Mas Jesus honra ele naquele momento e dá um bocado molhado na sua boca. E depois disso, Jesus, como ninguém deles, dos 12, se prontificou a lavar os pés, e era uma cerimônia de purificação. Então Jesus sai do seu local à mesa, tira a sua túnica, cinge os seus lombos como uma toalha e começa a lavar os pés dos seus discípulos. Todos eles poderiam ter feito isso. Qualquer um deles poderia ter realizado isso. Nenhum deles
se prontificou para fazer. Quando Jesus chega em Pedro para lavar os pés dele, Pedro diz: tu vai me lavar os pés? Ele diz: sim. Ele diz: não, os meus não. Pedro começa a cair na realidade. Jesus disse: se eu não te lavar os pés, tu não tem parte comigo. Aí Pedro já exagerou. Não só os pés. Lava a cabeça, lava tudo aí, Senhor. O Senhor disse: não. Quem tomou banho já está limpo. E ainda Jesus disse que eles já estavam limpos, né? Pela palavra, que era necessário só os pés. Jesus tinha conhecimento. Então esta era a situação do momento. E algumas horas depois Jesus partiria. E seria a responsabilidade desse grupo dar continuidade. Agora eu pergunto, igreja, estavam prontos? Tem muita gente que diz: mas eu ainda não estou pronto para fazer parte. Eu ainda não aceitei, eu ainda não faço parte desta comunidade, porque não estou pronto. Eu quero te dizer nesta noite que Jesus sabe trabalhar na sua vida. Conhece o teu caráter, a tua personalidade, o teu jeito. Conhece os teus sentimentos, os teus sonhos e os teus projetos. E sabe como agir e trabalhar neles e na sua vida, na sua casa e na sua família. Não há coisa difícil para Ele. Ele sabe como trabalhar. Ele sabe como agir. Jamais vai se enganar. Independente de quem somos, como agimos, como pensamos, se nós abrirmos o nosso coração, entendemos o amor de Deus por nós, o quanto Ele nos amou, e o que Ele fez por nós no Calvário, o seu sacrifício, assumindo a nossa culpa, assumindo a nossa dívida. A Bíblia diz que Ele era inocente, que Ele não tinha culpa, que Ele é justo, mas que Ele leva a injustiça de nós todos. Morre em nosso lugar, assume a nossa culpa. Aquele que não tinha culpa, aquele que era justo, assume a injustiça, assume a culpa que era nossa. Morre em nosso lugar. E imputa a sua justiça em nós que éramos injustos. Esse processo aconteceu no Calvário. Porque Ele nos amou. Por isso Ele entregou a sua vida por nós. Não é porque éramos perfeitos, não é porque temos méritos, não é porque temos capacidade, não é porque somos bons, temos uma boa formação, um bom caráter. Isso é bom ter. E o cristão ainda tem a obrigação de ter. Mas fomos escolhidos, chamados, eleitos, pela graça e pela misericórdia dEle. Não pelos nossos méritos. Então não é questão de estar pronto. É questão de abrir o coração, de entender. E deixar Deus trabalhar na nossa vida. Deus agir na nossa vida. Deus transformar a nossa vida de maneira extraordinária. Mas de que forma vai trabalhar? Se ainda não estamos prontos. Mas antes de partir, Ele orienta os seus discípulos a ficarem em Jerusalém,
Porque ele havia feito uma promessa que enviaria o Espírito Santo para que ficasse com eles, para que ajudasse eles, para que auxiliasse eles, para que consolasse eles, para que fortalecesse eles, para que desse coragem a eles, para que desse ânimo a eles, para que desse livramento a eles, para que ensinasse eles, os capacitasse. E eles aguardaram. 11 deles, porque Judas, após trair o mestre, sai e se enforca. Mas a obra continua. Agora, tiveram que escolher um outro depois, mais tarde. Mas Jesus não falha na sua missão. 3 anos foi o suficiente para ele trabalhar. Embora não estivessem eles todos totalmente prontos, capacitados, ainda dependentes, cheios de falhas, cometendo muitos erros. O amor de Deus iria compungi-los, prepará-los de uma forma extraordinária e dar o toque final que eles precisariam para começar a obra do Senhor. Então o amor é acima de todas as coisas. Quando não se resolve a coisa de uma forma, muitas vezes gastamos o nosso vocabulário. Muitas vezes tentamos de várias formas e maneiras e não conseguimos reverter, ganhar ou conquistar alguém. Há pessoas que perdem dentro da própria casa. Há filhos que estão perdidos dentro da própria casa. Por não se entenderem com seus pais. Um dos processos mais difíceis é na fase da adolescência, em que os questionamentos, a rebeldia sobressai. E muitas vezes, com toda a experiência que temos como pais, falhamos. Agimos errado ao corrigi-los. Eu não estou dizendo que não deve corrigir, irmãos. Tem que corrigir, sim. Tem que ter normas. Mas às vezes a correção é da forma errada. Lembro-me quando discutia com a minha filha, mais jovem, a caçula, passando por esse período de adolescência, período difícil. Estava prestes a perder a minha filha, porque eu não aceitava do método que eu fui criado, na tradição que eu fui criado de respeito aos pais, de obediência aos pais. Eu não aceitava. Mas fui buscar o Senhor. E aí o Senhor perguntou para mim, você quer ganhar ou quer perder? Eu falei, eu quero ganhar. Então você precisa perder para ganhar. Tive que mudar a maneira e o método. Tive que sair do confronto. E tive que aprender a amar a minha filha da forma que ela era. Não concordar com ela, mas através do amor mudar a vida dela. É assim no nosso relacionamento conjugal. Não é batendo de frente. Não é se levantando contra. É amando. É amando intensamente, profundamente. Jesus deixa esse exemplo extraordinário para nós. É perdendo muitas vezes para ganhar algo mais, maior, melhor. Se Jesus chegasse aqui no capítulo 13, olhasse para a história desses 12, dizendo, vocês são uns fracassados.
Eu ensinei vocês, e vocês agora ainda estão disputando por poder, por cargo, por função. Não estão preparados ainda. Não foi assim que Jesus viu. A decisão dele no capítulo 13 foi amá-los profundamente, intensamente, e trabalhar ainda na vida deles. Tinha poucas horas para ensiná-los. E conseguiu prepará-los para a missão a qual ele havia escolhido. Não falhou. E jamais falharia. Então, quando Deus nos escolheu, Ele não errou. Ele sabíamos quem éramos. Conhece a nossa habilidade, a nossa capacidade. Conhece o nosso pensamento. Sabe do nosso temperamento e da nossa personalidade. Deus sabe como agir e como trabalhar em cada um de nós. E por sermos seres diferentes um do outro, Deus trabalha de forma diferente em cada um de nós. E Deus jamais vai errar. Porque conhece você, conhece a sua história, conhece seus propósitos, conhece os seus erros também, os seus pecados, as suas transgressões também. Como conhecia Davi, como conhecia Salomão, como conhecia Jacó, Abraão. Olha para a história bíblica e vê a vida destes homens. Homens segundo o coração de Deus errou, e errou muito. Falhou. Pecou gravemente. Mas Deus conhecia o coração deste homem. E quando ele mandou escolher Davi na casa de Jessé, ele disse para Samuel: tu olhas para a aparência, mas eu olho para o coração do homem. Eu sei o que vai dentro do coração dele. Eu sei os propósitos dele. Eu sei a intenção dele. Eu sei o projeto dele. Eu sei quem ele é. Fui eu que criei ele. E foi ele que escolheu. Por Samuel eu escolhi Eliabe, Abinadab, Samar. Qualquer um dos outros filhos tinha aparência de guerreiro. Eram grandes, eram homens de guerra. Os filhos de Jessé. Mas Deus resolveu escolher o Davi. Deus escolheu você para estar aqui nesta noite, para ouvir esta palavra. Para dizer a você que vai trabalhar na sua vida. Que vai te restaurar. Que vai te levantar. Que vai preparar a sua casa. E que vai agir no seu ministério. Pelas suas qualidades, não. Mas pela graça, pelo amor, pela bondade e pela misericórdia dele. Se você disser, não estou pronto, ele sabe. Mas o Espírito Santo está aqui para te auxiliar na sua caminhada, para te ajudar. Eu peço a gentileza da igreja se colocar em pé. Eu te convido a abrir o teu coração nesta noite. E digo a você, busque ao Senhor e ao Espírito do Senhor. E peça para Ele te ensinar. Peça para Ele te capacitar, para Ele te preparar. Peça para Ele te ajudar na tua trajetória, na tua caminhada, na tua jornada. Abra o coração.
Fale com Ele. Chame Ele, clame por Ele, peça a Ele, implore a Ele. Porque Davi, quando pecou, ele implorou ao Senhor, diz: não me lances fora da tua presença, nem retires de mim o teu Espírito Santo, Senhor. Ali estava um homem arrependido, que havia transgredido, que havia pecado gravemente, mas estava clamando pela misericórdia do Senhor. No Salmo de número 32, quando ele descreve a sua situação de pecado, a sua condição, ele diz que seus ossos secaram, que ele adoeceu, que ele entristeceu. Mas no Salmo 51, quando ele confessa o seu pecado, Deus perdoa ele. E ele clama ao Senhor por misericórdia, peça ajuda. Diz: não me lances fora da tua presença, nem retires de mim o teu Espírito Santo. Faça isso nesta noite. Clame a Ele. Está fraco, chame por Ele. Está doente, enfermo. Está desanimado, cansado, pensando em desistir. Diz: me socorre, me ajude, não me deixe cair. Porque Deus está aqui para te ajudar. Deus está aqui para te renovar e te fortalecer e te socorrer. E o amor dele é muito grande. Eu quero te fazer um convite nesta noite. Se você ainda não entregou a tua vida a Ele, faça isso nesta noite. Aceite Jesus em teu coração. Abra o teu coração para que o Espírito de Deus venha agir e trabalhar e venha te ajudar. É momento de você entender que Ele te ama profundamente, intensamente, do jeito que você é, e quer trabalhar na sua vida, quer mudar a sua história e dar um novo rumo. Entregue a tua vida a Cristo. Temos alguém que deseja fazer isso? Dê um sinal com a sua mão. Entregue a tua vida. Deixa Deus trabalhar na sua casa. Mas se você precisa de ajuda, se você está se sentindo fraco, busque as forças no Senhor nesta noite. Abra o seu coração, eu quero orar com você, quero orar com a igreja nesta noite. Aonde você está aí mesmo? Peça ajuda dele. Reconheça as tuas falhas, as tuas fraquezas e clame por Ele. Pela graça dEle, pela bondade dEle, pelo amor dEle, pela misericórdia. Curve a sua cabeça. Pai, nós aqui estamos diante desta congregação. Após ministrar a Tua palavra, sabemos que o Teu Espírito Santo está aqui. Reconhecemos as nossas falhas, nossas fraquezas, nossas necessidades. E te pedimos em nome de Jesus, Pai, não nos lance fora da Tua presença. Continua a nos amar com intensidade e profundamente. E renova-nos nesta noite e nos fortalece. Livra-nos de todo embaraço. Livra-nos dos caminhos perigosos. Livra-nos do engodo do coração. Livra-nos, Senhor, de todas tramas e artimanhas malignas. Renova, ó Deus, as nossas forças. Enche-nos plenamente do Teu Espírito, Senhor. Manifesta a Tua graça nesta noite. Operando, Senhor, extraordinariamente na vida de pessoas aqui. E restaura, Senhor, vidas, famílias,
casais. Restaura, Senhor, ministérios. Dá vigor, Senhor, dá força e dá ânimo para continuar. Que nós possamos entender, Pai, o grande amor que Tu tens para conosco. E ao reconhecermos o Teu amor, possamos prosseguir na nossa jornada e na nossa caminhada, com auxílio, com a ajuda do Teu Espírito Santo. Pai, nós oramos em o nome de